programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Você sabe, eu sou a pastora Ana e falo aqui da cidade de Braga, em Portugal, com você. Eu quero nos próximos minutos te convidar a estudar comigo a palavra de Deus. E hoje, queridos, eu te convido a abrir lá no Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler dos versos 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 1 a 11. Queridos, quando eu olho aqui para a Bíblia, eu vejo vários nomes. E muitas das vezes esses nomes vêm linkados ao lugar de onde a pessoa era, ou à profissão da pessoa, ou a uma enfermidade que a pessoa possuía, ou ligado ali ao seu marido. Então, por exemplo, Jesus de Nazaré, Saulo de Tarso, indicando a sua procedência. Mas eu posso ver, por exemplo, aqui o cego Bartimeu, mostrando pra gente a enfermidade que aquele homem carregava. Mas posso também pensar no Zaqueu, o publicano, então indicando ali a sua profissão. Porém, há outros nomes que são anônimos, não aparece o nome. Então, por exemplo, assim eu tenho a mulher samaritana, de origem dos povos samaritanos. Eu tenho a mulher cananeia, ali dos povos cananeus. E assim por diante, eu tenho então mostrando uma enfermidade, a mulher do fluxo de sangue, tem ali a mulher encurvada, linkada a uma família, eu tenho a mulher de Jó, né? Não é assim? Mas aqui, queridos, aparece para mim uma mulher que não está linkada a uma enfermidade, não está linkada a uma origem, nem assim a sua família, não. Ela está linkada ao seu pecado. E é isso que eu e você encontramos aqui no capítulo 8. Talvez na sua Bíblia você tenha um subtítulo, e esse subtítulo traga lá a mulher adúltera. Então essa mulher aqui anônima está linkada ao seu pecado. É como, queridos, se nós disséssemos assim: o homem mentiroso, a mulher fofoqueira, o homem assassino, a mulher lasciva, o homem avarento. E assim, queridos, sucessivamente. Eu estou linkando um pecado ao homem ou linkando um pecado à mulher. Ou seja, eu estou identificando a pessoa pelo seu pecado. Contudo, todas essas palavras que eu disse são pecado. A mentira, a fofoca, a lascívia, a cobiça, o assassinato, a avareza, tudo isso é pecado. E é isso que eu e você precisamos prestar atenção, porque é como se eu dissesse a mulher pecadora. Então, ao invés de dizer a mulher fofoqueira, eu diria a mulher pecadora. O homem assassino, eu diria o homem pecador. Então, eu estou linkando aqui esse nome ao pecado. Então, esse pecado ao homem ou esse pecado à mulher. E não é isso que o apóstolo Paulo diz pra gente na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 3? Todos nós pecamos e destituídos, queridos, estávamos da glória de Deus. Mas ali foi-nos dado gratuitamente a graça por meio da redenção em Cristo Jesus. Então, fato é que todos nós pecamos, mas nós que já somos do Senhor, nós nos arrependemos, aceitamos ali, queridos, o sacrifício de Cristo. Nós cremos na obra que Cristo realizou na cruz por cada um de nós. Então, ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, aqueles pecados foram ali cancelados, né? Do título de dívida que havia contra nós. Mas fato é então que essa mulher está sendo linkada a seu pecado, a mulher adúltera. Mas o que eu quero ir para a leitura desse texto é falando para você que todos nós pecamos e um dia a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcançou. E é essa mesma graça e essa misericórdia que foi estendida para nós, é o que nós devemos estender às outras pessoas.
não apontá-las pelos seus erros, não julgá-las pelos seus erros ou por seu pecado, mas estender a elas a graça, a misericórdia, assim como um dia foi estendido para nós. E graça é justamente esse favor imerecido, é receber algo que eu não mereço, né? E o que é a misericórdia? Misericórdia é justamente o contrário, é justamente não receber aquilo que eu merecia receber, a condenação, né? O julgamento, o castigo, mas então o Senhor vem com misericórdia e isso não é aplicado sobre nós. Por isso, queridos, que eu e você possamos vir para essa leitura com esses olhos da graça, com esses olhos da misericórdia. Porque como disse Jesus, não julgueis para não serdes julgados. Vamos então ao texto da mulher pecadora, aqui no caso a mulher conhecida como a mulher adúltera. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Queridos, para nós estudarmos esse texto hoje, eu gostaria de dividi-lo em 4 partes. Então nós vamos chamar a primeira parte de a exposição, a segunda parte a motivação, a terceira parte a resolução e por último o perdão. Então o primeiro ponto, queridos, é esse, a exposição. Aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, pegaram ali uma mulher em flagrante adultério e ao invés de dar a ela ali um julgamento legítimo, um julgamento justo, eles pegaram aquela mulher, queridos, levaram ela ali até Jesus, onde Jesus ensinava o povo e expôs perante todos o seu pecado. Eles não apenas jogaram, esfregaram na cara daquela mulher o seu erro, como também a expôs para todas as pessoas. Queridos, eu fico imaginando essa cena. Você imaginou se Jesus ali naquela hora que estava sentado, ao ver esses mestres da lei, esses fariseus chegando e fazendo aquilo sem misericórdia alguma, sem compaixão alguma com aquela mulher? Você imaginou se pelo seu poder ele faz aparecer um telão assim no ar e começa a passar o que cada um daqueles mestres da lei e fariseus faziam? Vocês imaginou se Jesus começa a expor o pecado de cada um deles? E aí, queridos, eu fico vendo aqui, eles fazendo isso com aquela mulher. E o que me chama a atenção nesse primeiro momento é que haviam ali várias pessoas. Havia Jesus, havia essa mulher que estava sendo exposta, havia outras pessoas que estavam ali recebendo o ensino de Jesus. E o único entre todos aqueles que não tinha pecado é Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Então, queridos, tirando Jesus, todas as outras pessoas ali já haviam pecado. Você imagina então a diferença, qual era a diferença entre todas aquelas pessoas e essa mulher que estava sendo exposta? Justamente esse, o pecado da mulher estava exposto, enquanto o pecado das outras pessoas estava oculto. Mas o fato de um pecado estar oculto não quer dizer que ele não exista, não quer dizer que não seja pecado. O pecado oculto também é pecado. Então, naquele momento ali, queridos,
né? Eu fico imaginando e volto a cena para nós. Se hoje os mestres da lei, os fariseus, pegassem a mim e a você e nos levassem até Jesus, qual seria o pecado que eles exporiam para Jesus? Olha, a pastora Ana, isso. O irmão tal, isso. O outro irmão, isso. Qual seria o nosso pecado que seria exposto na frente de todas as pessoas? Então ali eles chegam e falam para Jesus: olha, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Essa moça aqui, a Débora, ela foi surpreendida a pastora Ana foi surpreendida o irmão Robson foi surpreendido Queridos, recentemente teve uma live onde um pastor estava a pregar a palavra de Deus e outro pastor entra na live dele e começa a denegri-lo e a falar várias coisas contra ele. E eu pergunto para você, para que essa exposição? Quem ganha, queridos, com tudo isso? Na verdade, quando eu e você começamos a expor o pecado de alguém, né? Nós estamos nos colocando numa condição superior, nós estamos dizendo, eu sou melhor que aquela pessoa, para eu estar apontando o dedo para ela, para eu estar julgando ela. Eu estou dizendo, eu sou melhor que ela. Então eu me coloco nessa posição. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que está de pé, ore para que não caia, porque nós todos estamos sujeitos, queridos, se não vigiarmos, a cedermos às tentações e cairmos em pecado. Por isso é importante que nós estejamos em constante vigilância e nos enchendo do Espírito Santo todos os dias. Mas o segundo ponto que eu vejo aqui, depois da exposição, é a motivação. E aí sabe o que me chamou a atenção? Que sim, aqueles mestres da lei expuseram aquela mulher. Fato, a mulher tinha pecado? Tinha pecado, é fato. Eles a expuseram? Sim. Mas há algo aqui, queridos, que também é exposto deles. O Espírito Santo que inspirou, o autor aqui, o apóstolo João, a escrever esse evangelho para mim e para você, nos revela aqui também a motivação. Eu e você, como seres humanos, olhamos a aparência, mas não conhecemos o coração. O coração só quem conhece é o Senhor. Mas aqui no verso 6 dessa passagem, o Espírito Santo revela a motivação com a qual aqueles homens fizeram isso com aquela mulher. E a motivação não era zelar pela lei, a motivação não era o cuidado com a lei, mas a motivação, queridos, era uma perseguição com Jesus. Eles queriam destruir Jesus, eles queriam pegar Jesus em algum ponto para poder condená-lo. Então olha o que diz o verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. E qual foi a pergunta? Eles chegam para Jesus, como fizeram também naquela passagem da moeda, da esfinge ali, de César na moeda, do pagar o imposto, né? Aqui também eles fazem algo parecido. Eles viram para Jesus e falam assim, Jesus, pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E o Senhor o que diz? Imagina, se Jesus dissesse sim, apedreja, ele estaria cumprindo a lei de Moisés. Mas, queridos, ele iria contra a lei romana, que não permitia tal prática. E se ele dissesse, não apedreje, ele então iria contra a lei de Moisés. Mas o que me deixa aqui maravilhada é que Jesus, queridos, ele não vai usar aqui do seu poder, ele não vai usar aqui de contendas, ele não vai usar de argumentação, ele não vai usar de brigas para resolver essa questão. Nós vamos ver no ponto 3 daqui a pouco que ele vai resolver com sabedoria. Mas em termos humanos, eu poderia simplesmente olhar para a lei e falar assim, olha, esse processo está irregular. Porque a lei de Moisés, lá em Levítico, capítulo 20, verso 10, manda que tanto o adúltero quanto a adúltera sejam apedrejados, tanto o homem quanto a mulher. Mas nesse caso, vocês só trouxeram a mulher. Então traga também o homem e nós resolveremos isso. Então, ou seja, com simples argumentação humana, nós poderíamos resolver essa questão. Olha, o processo está irregular. Mas nós vamos ver aqui que Jesus não usa dessa escusa da lei. Ele conhece a motivação do coração daqueles homens e vai resolver isso de uma outra forma. Mas antes de nós passarmos para esse ponto 3, eu quero deixar algo no seu coração.
Queridos, a motivação com que eu e você fazemos alguma coisa é muito séria. Como nós vimos aqui, aqueles que eram responsáveis por zelar pela lei não estavam fazendo isso por zelo. Não estavam tão pouco preocupados em restaurar a vida daquela mulher, a reencaminhá-la, não. Eles estavam aqui preocupados em destruir Jesus. A intenção deles, por trás de toda aquela encenação, era destruir Jesus. É como, queridos, se nós disséssemos assim: não importa quem nós vamos destruir, não importa quem nós vamos magoar, não importa quem nós vamos ferir, desde que eu atinja o meu objetivo. Ou talvez no mundo, pessoas sem escrúpulos possam pensar, que os meios justificam um fim, ou em outra palavra, não importa os meios, desde que eu atinja o meu objetivo. Aconteceu, queridos, uma história, uma cidadezinha pequena, um pastor ali, solteiro, na sua congregação, ele estava ali a pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus um dia na sua igreja, e entra uma mulher por aquelas portas, deixa um filho no altar e diz: o filho é teu. E sai. Queridos, eu nem preciso dizer para você que o ministério desse pastor foi destruído. Mas o pastor pegou aquela criança e cuidou daquela criança e criou aquela criança. Então, muitos anos depois, a mãe daquela criança volta e bate na porta da casa daquele pastor. E aí, queridos, quando o pastor abre e encontra aquela mulher, ele só faz uma pergunta: por que você fez isso? Você sabia que eu não era o pai do seu filho. Aquela mulher, então, queridos, olha para ele e diz a seguinte declaração: não havia outra pessoa tão íntegra nessa cidade que eu pudesse deixar o meu filho, com quem eu pudesse deixar o meu filho, para que ele fosse criado. Queridos, aquela mulher atingiu o seu objetivo, aquele pastor íntegro cuidou daquela criança, mas ela destruiu o ministério de um homem de Deus. E esse não é um caminho que um filho, uma filha de Deus usa para atingir os seus objetivos. Então, que eu e você possamos sondar as nossas motivações por trás de cada uma das nossas ações. E sim, chegamos então no terceiro ponto que eu te disse, a resolução. Jesus aqui não brigou, Jesus não contendeu, Jesus não argumentou, Jesus não esbravejou, Jesus não mandou vir anjo do céu, Jesus não usou de poder, Jesus usou de sabedoria. Ali naquele momento, Jesus linkou o adultério ao pecado. Lembra da introdução desse estudo? Jesus não falou assim: quem dentre vós é adúltero? Não. Quem dentre vós não tem adultério? Não. Jesus disse: quem entre vocês não tem pecado? Não foi isso? Quem entre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então aquela mulher estava sendo acusada de adultério. Jesus então faz o link: adultério é pecado. Quem entre vocês não tem pecado? Então Jesus apelou para a consciência dos seus ouvintes, para a consciência daquelas pessoas que estavam ali recebendo o seu ensino. E ao apelar para a consciência dela, Jesus as levou a olhar para dentro delas, a olhar, queridos, para as próprias ações delas. Então refletir: realmente, eu não estou aqui ileso, limpo, purificado para atirar essa pedra naquela mulher. E diz então a palavra que, queridos, um por um vai colocando as suas pedras, vai deixando as suas pedras e vai saindo de mansinho. E sabe o que eu penso? Quando eu olho essa passagem das pessoas com aquela pedra na mão, o único que não tinha pecado ali, moralmente limpo, íntegro, totalmente purificado, era Jesus. Os demais pessoas haviam pecado e elas tinham pedras na mão, mas o único, queridos, que não tinha uma pedra para tirar era justamente aquele que não tinha pecado. Quando Jesus diz para aquelas pessoas: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele está dizendo: quem não erra, que aponte os erros. Quem não falha, que julgue a falha do outro. Ou em outras palavras, já que é para julgar, será que alguém aqui escapa? Se nós formos fazer um julgamento aqui de todos vocês agora, será que alguém vai escapar? Então, queridos, ali, constrangidos pelo seu próprio pecado, aquelas pessoas vão saindo. Então Jesus ali, queridos, resolveu esse conflito, resolveu essa situação aparentemente sem saída. Estava ali naquela encruzilhada, naquele beco sem saída. Ele resolveu com sabedoria.
Que o Senhor possa conceder sabedoria para mim e para você na resolução dos conflitos, na resolução de situações difíceis. Clame ao Senhor por sabedoria. Queridos, discussões, argumentações muitas vezes vão nos ferir, muitas vezes vai nos desgastar. Então nós precisamos da sabedoria do Senhor para resolvermos esses conflitos. E chegamos então no último ponto. Aqui quando todos saem, e eu amo essa cena. Aqui é a cena do encontro, a cena do perdão, a cena da salvação. Aqui, queridos, quando todos vão saindo, diz a palavra de Deus, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Jesus ficou só com ela. Queridos, eu fico maravilhada porque mesmo o homem intentando o mal, Deus consegue extrair dessa situação bem. Deus transforma uma situação má, uma situação adversa, numa situação favorável para a salvação de uma vida. Eu vejo aqui, queridos, que apesar deles terem aqui feito tanto mal àquela mulher, a expondo da forma que a expuseram, mesmo aqui querendo destruir Jesus, o Senhor pega essa situação toda, essa situação aqui planejada com maldade e transforma num momento ali grandioso, do grande encontro, o grande momento em que aquela mulher pecadora estaria diante do seu Senhor e Salvador. Talvez de outro modo essa mulher não encontraria Jesus, mas assim, pela forma como foi feita, essa mulher foi colocada diante de Jesus, diante da graça, diante do amor, diante da misericórdia, diante do Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu fico olhando para esse momento aqui, queridos, tão maravilhoso. E aquela mulher agora estava de frente de Jesus, estava ali, na frente dela, uma escolha. Seguir o único caminho que existe, seguir, abraçar essa verdade e receber essa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Um dia eu e você também fomos colocados de frente para Ele. E na nossa frente estava essa escolha, seguir esse caminho, abraçar essa verdade e receber essa vida. Ah, queridos, que maravilhoso encontro é esse. Então Jesus vira para ela e fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão eles? Né? Jesus pergunta para ela. Ninguém a condenou? E aí, queridos, ela dá uma resposta tão maravilhosa. Ela não responde, mestre. Ela não responde, rabi. Ela não responde, Jesus, filho de Davi. Naquele momento sai dos lábios daquela mulher a palavra Senhor. Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és aquele que guia, Tu és aquele o dono de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Meu Senhor, a Ti eu me rendo. Essa palavra Senhor é tão significativa para nós, queridos, porque Jesus não é apenas o nosso Salvador, Ele é também o nosso Senhor. Então ela diz: Senhor, ninguém me condenou. E esse Jesus, com esses olhos cheios de amor, cheio de graça, vira para aquela mulher e diz: tampouco, mulher, eu a condeno. Vai e não peques mais. Ou talvez na sua Bíblia, como está na minha, vá e abandone essa vida de pecado. Queridos, eu e você, após esse encontro com Jesus, nós somos convidados, depois aqui que nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos convidados a deixar essa vida de pecado. E o Espírito Santo, queridos, que vem habitar em nós, é que vai nos fortalecer nessa caminhada. Por isso, cultive uma vida cheia do Espírito Santo, para que Ele freie você a cair nessas tentações e te livre ali, queridos, de cair em pecado. Mas saiba que ainda que eu e você possamos pecar, como diz João, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, arrependam-se. Se porventura eu e você ainda pecarmos, queridos, em algum momento da vida, basta nos arrependermos. E Ele é fiel e justo para nos perdoar, e dos nossos pecados jamais se lembrará. Então você hoje que assiste esse vídeo, queridos, e ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o seu dia. Ele está aqui diante de você. E você tem a oportunidade de também seguir esse caminho, o único caminho que leva ao Pai. Confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Ele está na tua frente e vai falar para você: olha, sobre você,
não há condenação. Eu não te condeno, eu não te condeno, eu não te condeno. Ou em outras palavras, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Vá e não peques mais. E quero encerrar falando para você sobre aquela passagem da última ceia que Jesus tem com os discípulos. E ali naquele momento, Jesus então se ajoelha para lavar os pés de cada um deles. Então quando ele chega ali com Pedro e vai estabelecer um diálogo com Pedro, né? Ele vai lavar os pés de Pedro e Pedro vira para ele e fala assim: não, Jesus, os meus pés você não vai lavar de forma alguma, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Está lá em João capítulo 13. E aí Jesus fala assim: olha, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Queridos, nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus, senão nós não teremos parte com Ele. Mas aqui, queridos, é uma outra parte que eu quero focar. Talvez você já foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, talvez você já foi purificado pela palavra, porque a palavra nos purifica, mas às vezes ainda tem caído em pequenos pecados diários, então nós precisamos lavar os pés. E é isso que Jesus vai ensinar para Pedro. Quando Jesus fala para Pedro: olha, se eu não lavar-te os pés, não tem parte comigo. E Pedro fala para ele assim: então lava tudo. Jesus fala para ele: não. Aquele que já lavou o corpo necessita apenas lavar os pés. Ou seja, Jesus está falando para eles: não, você já foi purificado pela palavra, mas é necessário lavar os pés. Aqueles pecados, queridos, que às vezes vêm diariamente: a ira, a fofoca, a mentira, a maledicência, a pornografia, é preciso lavar. Então você que me assiste, que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus e ainda tem caído, tropeçado, queridos, é hora de lavar os pés. Jesus está aqui para lavar os seus pés nessa noite. Deixe Ele lavar os teus pés. Confesse esses pecados aí que tem ainda atormentado a sua vida, que tem ainda, queridos, impedido você de ter uma comunhão plena com o Espírito Santo. Deixe Ele lavar os seus pés nesse dia, em nome de Jesus, e seja purificado aí de todo pecado, em nome de Jesus. Jesus, querido, está pronto para nos perdoar, mas eu e você precisamos nos arrepender. Todos pecaram e destituídos estavam da graça, da glória de Deus, mas Ele nos perdoou. Nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas e fomos ali então feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Ele nos perdoou. Fique em paz, queridos, que Deus te abençoe. E lembre-se, se você pecar, lave os seus pés, e Ele estará pronto para te perdoar, e dos seus pecados jamais se lembrará.